Bom dia, professor. Então, esse é o primeiro exercício da lista, onde a gente tinha que mostrar qual o maior valor do endereço. Então, primeiro eu começo declarando as variáveis comuns, depois valor 1 e 2, e depois eu indiquei que o ponteiro 1 vai ser igual ao valor 1 e o ponteiro 2 vai ser igual ao valor 2. Depois eu dou um printf para mostrar essas variáveis, né, o endereço que essas variáveis estão do ponteiro, e depois eu fiz um if. Quando o ponteiro 1 for maior que o valor 2, então vai aparecer o endereço do ponteiro 1. E caso isso não aconteça, o else, né, vai aparecer o valor do endereço do ponteiro 2, da variável, né? Então vamos lá, vamos rodar. Então aqui mostra, o endereço do valor 1 é igual a esse número estranho aí, e depois o endereço do valor 2. E aí depois mostra o maior endereço. Esse aqui é o exercício 2, onde a gente teria que trocar a ordem dos valores, né? E aí, se a gente começar pelo int main, então eu indico o valor A e o valor B, peço para o usuário digitar o primeiro valor e o segundo valor, e depois mostro antes dos valores serem trocados. E aí a gente depois vai para o void, né, para a função em cima, e essa função chama troca valores e tal. Eu indiquei dois ponteiros como sendo o int, o ponteiro A e o ponteiro B, e usei um ponteiro temporário para colocar o ponteiro A, depois o ponteiro A é igual ao ponteiro B, e depois o ponteiro B é igual ao ponteiro temporário, para a gente ter meio que três copos assim. Primeiro eu coloco a água em um copo, depois vai para outra, para a gente não ficar sem espaços, né? Uma vez o professor Sambinelli explicou isso. E aqui embaixo a gente tem a troca de valores, né? E aí eu apresento essa troca de valores após o printf. Então vamos lá, vamos rodar. Primeiro a gente digita o primeiro valor, depois o segundo, e aí mostra, né, o valor antes de ocorrer a troca 1, o valor antes de ocorrer a troca 2. E depois que ocorre a troca, o valor A é 2 e o valor B é 1. Esse é o terceiro exercício, onde a gente tinha que dar os valores e os endereços desses valores. Então eu começo com um int, né, declarando um array de 10 posições, e depois eu indico que o ponteiro é igual ao array começando em 0. E depois eu faço um for para percorrer esse array e mostrar os endereços desses valores. Então vamos rodar. E aí tá aí, o valor 1 é igual ao endereço 07, 0x7, né? E assim em diante. O quarto exercício se parece bastante com o terceiro, só que os mesmos processos que eu fiz, ao invés de um array, eu fiz uma matriz 3x3. E aí a mesma coisa, né? Os valores de endereço da memória da matriz, eu fiz o for para percorrer, só que usando o i e o j, né, para percorrer coluna e linha. Então, vamos rodar. E aí tá aí, né? O valor e o endereço de cada posição da matriz. Então esse é o quinto exercício da lista, onde a gente tinha que preencher, né, um array com os valores iguais. Então, a gente começando pelo int main, eu declarei um array como sendo 5, já um valor fixo, e indiquei o valor, né, como sendo int, e pedi para o usuário preencher o array com o valor. E aí depois a gente vai lá para cima na função, onde eu indiquei um ponteiro chamado array, uma variável chamada tamanho e uma variável chamada valor. Então eu indiquei que o ponteiro é igual ao array, e aí fiz um for, né, para percorrer, para preencher esses mesmos valores dentro do... Esse aqui é o sexto exercício da lista, onde a gente tinha que preencher o array com valores e o programa iria mostrar qual o maior valor dentro do array e o endereço na memória. Então eu começo no int main, né, indicando o array como 5, peço para que o usuário preencha esse array e faço for para preencher esse array, né, para percorrer. E depois eu vou para a função lá, maior valor, onde após indicar, né, o array e o tamanho, esse for seria para percorrer o array para achar o maior valor e o endereço de memória. E depois aqui, depois que eu declaro a função dentro do programa, eu mostro, né, o maior valor e o endereço de memória que esse valor está. Então vamos rodar. A gente vai preencher
com 1, 4, 8, 9 e vamos supor 40, que vai ser 48, que vai ser o maior valor nesse programa. Então, o maior valor do array é 48 e o endereço de memória dele é esse endereço que aparece. Certinho? Então, esse é o último exercício da lista, número 7, onde a gente teria que, em uma sequência de 10 letras, né, achar as vogais que teriam. Então, aqui a gente começa indicando um array de 10, por causa que são uma sequência de 10 letras, e peço para o usuário digitar no máximo até 10 caracteres. Depois eu vou na função contar vogais minúsculas e indico o array como char e inteiro como tamanho. E aí abro um contador igual a zero. Então essa variável c, que eu indiquei aqui como char, ela vê se existem essas variáveis, né? Essas variáveis que seriam para incrementar no contador. Então quando a letra A, a letra E, a letra I, a letra O ou a letra U, ela incrementa no contador como mais um. E aí a gente consegue achar o número de vogais que tem dentro desse programa. Depois eu dou só o printf para mostrar a contação. E agora a gente vai testar para ver se dá certo. Então vamos lá. Para ficar mais fácil, eu vou até a 10ª letra no alfabeto, que seria A. Então aqui, ó, tem que aparecer que teriam 1, 2, 3 vogais. Quando a gente roda, certinho, o número de vogais minúsculos é igual a 3. Então certinho, um grande abraço aí, professor Borelli, e até mais.